Olá, eu sou a Maria Amélia, estudante de Pedagogia, e neste vídeo eu vou contar para vocês como está sendo a minha experiência no meu primeiro estágio de Pedagogia na Educação Infantil. Já faz mais de um mês que eu não gravo nenhum vídeo aqui para o canal, porque por falta de tempo e também aconteceram várias coisas aí que, não pude dar sequência da forma como eu gostaria. Mas recebi muitos comentários, pedindo esse relato do estágio que eu prometi lá no primeiro vídeo, quando eu estava iniciando o curso e tudo mais. Eu estou no segundo semestre de Pedagogia e, como eu contei no vídeo anterior, já quando eu comecei o curso, eu já estava com essa ideia de buscar o estágio para conseguir aliar a teoria com a prática. O estágio que eu consegui foi através da prefeitura, então é em uma escola municipal e são crianças do pré-único, então entre 4 e 5 anos, algumas na sua primeira vez na escola, outras já no seu segundo ano, que no próximo ano já estarão no primeiro ano do fundamental. E no primeiro dia eu cheguei na escola, fui recebida pela diretora, pela coordenadora, me mostraram a sala do pré e eu cheguei num dia em que a professora regente não estava, porque lá funciona assim, 2 dias da semana, a professora regente fica em permanência para fazer o seu planejamento de aula. Nesses dias vêm outras professoras, auxiliares, substitutas, que ficam com a turma, Então nesse dia estava uma outra professora que me recebeu, me apresentou aos alunos, todos com aqueles olhinhos curiosos, assim, Mas foi muito legal quando já disseram assim, bem-vinda, professora Amélia, Então eu, como estagiária ainda, já fiquei me sentindo assim, achei muito legal, fiquei muito feliz. E essa escola me surpreendeu positivamente quanto à estrutura, pois a sala é ampla, arejada, tem um refeitório, 3 parquinhos, sendo 2 de areia, uma sala de artes, com um piano, inclusive, uma sala multimídia, então tem espaços muito legais, além de que na própria sala de aula, quando abrem os armários, temos brinquedos, materiais, uma variedade de materiais que podem ser utilizados. Dentro da sala de aula tem uma mini cozinha, tem alguns brinquedos, bonecas, pecinhas, enfim, tem muita coisa ali para criar muitos projetos legais. Assim, no primeiro dia ninguém me passou exatamente o que eu deveria fazer. Eu fiquei ali pronta, para qualquer função que me fosse passada, mas foi mais um trabalho assim de observação e de ajudar no cuidado com as crianças, Tanto na hora da refeição, na hora da higiene, eles já são independentes, Mas apenas conduzir aos espaços que eles precisam, banheiro, refeitório, Ficar mais atenta. Aí, com o passar dos dias, aí eu fui me envolvendo mais, todos os dias eu olho os recados na agenda, ajudo a professora com a organização da sala, ajudo nas propostas que ela faz, tiro as dúvidas individuais dos alunos e vou dando todo o suporte que me é solicitado. Como eu disse, eu ainda estou no início do curso, então agora que eu entrei na parte da educação infantil, tenho estudado alguns teóricos, mas estou bem no comecinho. Então a visão que eu tinha sobre a educação era a minha experiência pessoal de quando eu estava lá no prezinho e a dos meus filhos, só que eles estudam em uma escola particular e então era inevitável eu não comparar algumas coisas da realidade ali da escola com a deles e com a minha experiência própria. Então eu achava que eu ia chegar lá na escola e as crianças já iam estar mais focadas na alfabetização. E não, até porque agora estudando mais a fundo, a gente vê que a orientação da BNCC para a educação infantil não é a alfabetização, e sim o desenvolvimento da criança como um todo, no social, cognitivo, motor. Então é todo o desenvolvimento da criança e não o foco na alfabetização. E na escola particular que eu conheço, a diferença é que a educação é baseada em projetos, por exemplo, conforme o interesse dos alunos também, na educação infantil. Ano passado, por exemplo, se interessaram ali por uma formiguinha que entrou na sala e aí desenvolveram todo um projeto em cima das formigas, E daí passaram para os animais cooperativos, o cupim, enfim, até chegar ao ser humano, que vive em comunidade. E dentro desse projeto, aí estudavam todos ali os raciocínios sobre a matemática, sobre as letras,
tudo de forma lúdica, condizente com a idade também, mas era assim mais baseado em projetos. E eu vi um resultado positivo nisso, né? Na minha filha, eu vi que desenvolveu muito, aprendeu muita coisa. Mas cada escola, né? Cada professor trabalha de uma maneira. Na escola em que eu estou, o brincar é o mais importante mesmo, é o foco, né, o cuidar, o brincar, mas também aprendem, mas de forma diferente, não é através de projetos. A sala é dividida em cantos, geralmente a professora divide ali, porque a quantidade de alunos também é maior, né, então fica mais difícil manter o foco de todos. Então a sala é dividida em cantos, né, geralmente no início da aula ali, né, faz uma acolhida, uma roda de conversa, e explica o calendário, né, os dias da semana, e cada um sempre quer falar alguma novidade, alguma coisa, e a sala é dividida em cantos. Tem um canto da cozinha, tem um canto de bonecos, aí um tatame ali emborrachado que pode colocar pecinhas para eles brincarem, e também tem algumas mesas, mas não são mesas para todos, que o foco é que não é que todos fiquem em uma mesa fazendo alguma coisa o tempo todo, e sim que vá variando, né? Então, enquanto um está desenhando e fazendo alguma proposta da professora, outros estão fazendo outra atividade, e eu fico ali auxiliando, tanto nas atividades que a professora passa ali de desenho, né, das letras, números, ou com os alunos que estão ali fazendo outras atividades. No horário do recreio também sou eu que acompanho as crianças, e é ali que a gente foi criando um vínculo muito legal já desde o início, né? Tem crianças que são mais inseguras, outras já saem correndo livres, vão brincar, e outras querem ficar pertinho, né? Então aí no recreio eu desenvolvo algumas brincadeiras, ou tem dias que a gente só senta e conversa. Então já tem os meus grudinhos ali, que a gente já tem um vínculo muito legal, e eu observo, tenho aprendido muito mesmo com a observação, como cada ser humano já é único desde o início, né? Desde muito pequeno, com suas ideias, com seu jeito de ser, com seus gostos próprios, né? Muita coisa vem da influência de casa também, mas a personalidade de cada um, como cada ser humano é único. Então isso é muito legal, e eu acho que é uma profissão onde a gente estuda a fundo assim o ser humano. E aí tenho observado também qual professora, que tipo de professora eu gostaria de ser, né? Com o erro e acertos também dos demais profissionais, eu tento me enxergar ali, né? E ver o que eu posso aproveitar para mim e o que eu não gostaria também. E a educação infantil traz com ela o amor mais sincero, né? Que é o amor de uma criança. E nesse período aí que eu fiquei sem gravar, meu pai faleceu. Ele já estava bem doente, e ele faleceu. Eu fiquei uns 4 dias fora da escola, né? E quando eu retornei, fui recebida com muito carinho, com muitas cartinhas. Cada criança fez uma cartinha linda para mim. E então, isso é o tipo de coisa que não tem dinheiro que pague. Então, nesses pequenos gestos, eu consigo ver o sentido aí de realmente me tornar uma educadora, de estar no caminho certo, né, para essa minha nova profissão. Como eu já falei nos vídeos anteriores, eu sei dos desafios. Antes de iniciar a pedagogia, eu era de outra área, então eu me preparei para essa transição de carreira, e eu sei tudo sobre a remuneração, a desvalorização, as dificuldades, os estresses. Claro, muita coisa a gente só vai conhecer mesmo na prática, né? Mas tudo que a gente já ouve falar, eu já sei, observo na escola também. Há profissionais motivados, mas há muito mais profissionais cansados, desmotivados. Mas eu tô tentando não escutar essa parte mesmo, os comentários negativos. Eu quero ver as minhas experiências próprias, e não quero que a experiência do outro me baseie, né? Então eu fico observando a profissional que eu gostaria de ser, e vou experimentando, aprendendo a cada dia, e eu tô feliz. Então, por enquanto tem sido uma experiência muito legal. Eu tô gostando bastante da educação infantil, em ver que o professor da educação infantil pode trabalhar com uma certa autonomia, né, pelo menos na escola municipal. Então, muito da educação depende mesmo do professor, de sala para sala muda, né, muda a rotina, a dinâmica, até o comportamento das crianças, e isso depende muito do professor, é uma responsabilidade muito grande. Eu gostei muito da educação infantil, mas também quero testar o ensino fundamental e ir testando novas possibilidades, né, até o final da graduação, para ver exatamente com qual faixa etária eu vou gostar mais de trabalhar, né, e contribuir de uma forma
mais engajada. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no meu canal. Eu vou trazer mais vídeos aí com a minha rotina. Vou deixar também aqui minhas redes sociais. Me acompanhem por lá e vamos juntos nessa jornada linda da educação.